Boa noite, pessoal. Estamos começando aqui mais um podcast Direito com Rafa. E o episódio de hoje é baseado, já inicio aqui direto no ponto para nós não perdermos tempo, tá? É baseado em dezenas de mensagens que eu recebi durante a semana explicando, pedindo, ou melhor, para que eu explicasse o passo a passo das principais ações de direito de família. E uma informação importante, logo nosso podcast mudará o nome de Direito com Rafa para Rafael Gonçalves em Família. Ou seja, agora nós vamos nichar e especializar ainda mais esse podcast. E ele já entra, ele já inaugura, ele já começa com o novo nome e com a nova metodologia, com a nova área, sendo o maior podcast de direito de família do Brasil. Então, nós começamos já a mexer, o Luan já está fazendo essas alterações e acredito que no mês de outubro, ou no mais tardar em novembro, antes de encerrarmos essa temporada, nós já vamos modificar para que a próxima temporada ela venha com um novo formato de podcast. E aqui eu trago para vocês novamente o Eduardo. Quantas gotinhas de Rivotril hoje, Eduardo? Hoje tomei umas 60. O Eduardo e a Aline, que são dois advogados técnicos do meu escritório. E eu sempre trago aqui, obviamente, a minha equipe para que a gente consiga debater de forma pontual com o mesmo pensamento, a mesma linha ali de raciocínio, o que não impede que vocês também divirjam. Sim. É essa a palavra correta? Que vocês, enfim, me contestem nas minhas ideias. Então, Exato. Se apresentem para quem ainda não conhece vocês e fiquem à vontade. Bom, eu já sou figurinha carimbada aqui. Arroz de podcast. Boa noite, pessoal. Meu nome é Aline e eu faço parte também da equipe do Dr. Rafael Gonçalves. Também sou advogada, especialista em direito de família. E bora lá, né? Boa noite, pessoal. Essa é a minha segunda vez no podcast, né? Eu fui recém-aprovado no OAB agora e estou integrando o quadro dos advogados do Dr. Rafael Gonçalves. Isso aí, o Eduardo, ele é quietinho, né? Mas é bem técnico. E nós vamos explorar ele aqui e torná-lo um advogado marqueteiro, né? Daqui uns 10 episódios de podcast, vocês podem ter certeza que o cara vai estar... Vamos começar. Advogado tem que ser bravo. Esses dias eu fui fazer a sobrancelha. E eu falei pra mulher que eu era advogada. Ela falou assim, nossa, você é advogado, mas você é tão calma. Vamos lá, mito ou verdade? Boa. Até para que a gente consiga sintetizar aqui o assunto, é uma coisa que assim, eu recebo direto, né? Uhum. Eu tenho uma opinião diferente dos colegas, dos gurus da advocacia sobre formas de atuação. Eu acho, sim, que o advogado ele tem que ter o seu momento de calmaria. Eu acho que o advogado ele tem que saber lidar com as situações, mas ele também tem que saber o momento de ser doido. De se impor. De se impor. Eu uso a expressão ser doido por conta daquela frase que eu utilizo muito na minha rede social, que é um doido acaba conhecendo outro doido. E por que eu digo isso? Porque se o advogado for sempre muito calmo, for sempre muito passivo, for aquele advogado submisso, entre aspas, ele não vai conseguir gerenciar, por exemplo, uma audiência tumultuada. Ele não vai conseguir bater de frente, num bom sentido, em termos de ideias, em termos de esclarecimentos, em termos de pedidos de ordem, com um juiz louco. Eu gosto de usar essa expressão juiz louco, com todo respeito à magistratura, mas são aqueles juízes que estão fora da casinha, que não respeitam a advocacia. E a melhor forma de você impor o respeito é você não deixar que outra pessoa te desrespeite. Podem divergir dessa opinião minha, mas já dizia desde moleque, meu pai falava, não leve desaforos para casa. E eu não estou falando aqui em termos de ser agressivo na audiência. Você me acompanha, você também já me acompanhou algumas. Eu sou extremamente gentil, educado, cortês e técnico em todas as audiências. Mas eu também sei ser louco. Eu também sei ser a pessoa que, se levantar a voz, a minha sobe automaticamente. Eu também sei ser o advogado
que está disposto a levar uma voz de prisão, como já levei em várias audiências, para defender os interesses do cliente. E isso não é ser passivo. Isso é você ser dosado. E acredito, né, e foi até a minha resposta, porque lidar com direitos de família, nós temos que buscar um objetivo, que é a proteção, né? Então, não é nem questão de ter um perfil bravo ou manso, mas buscar, de fato, acolher a cliente, entender o momento, né, ali do judiciário de uma audiência para buscar a proteção da criança, da mulher que, de fato, está precisando ali, está no momento vulnerável, né? Sim. E eu já vi muito isso no escritório. Não vou fazer merchan aqui, não. Você já viu em audiência, né? Exato. Tem audiências que são campos de batalha. Eu diria que o advogado ele tem que se adaptar muito rápido à situação, né? Para muitas vezes conseguir atingir os objetivos do seu cliente. Sim, boa. Na verdade, essa é a palavra correta aqui, né? Adaptação. O advogado tem que se adaptar ao ambiente. Se o ambiente está tumultuado, poxa, Sim. você não tem saída. Exato. Se está do outro lado um pai folgado, um promotor que não cumpre o seu papel administrativo de fiscal da lei, defender os interesses da criança, e um juiz que na maioria das vezes pode ser machista, do lado de cá tem a nossa cliente, alguns canhões mirados para ela, e ali nós temos que nos moldar àquela situação, ou seja, nos adaptarmos no modo defensivo, mas eu nunca aconselho para ninguém da equipe a ficar somente no modo defensivo. Exato. Eu tenho uma máxima que é, por mais forte que você seja, quando você apanha muito, você cai. Então, você tem que ser defensivo? Tem. Mas você também tem que saber atacar. E quando eu digo saber atacar, é bom lembrarmos aqui alguns episódios, né? Nós temos uma cliente no escritório que nos contratou única e exclusivamente para representá-la na audiência. Olha para você ver a situação que chegou. A cliente não está tão preocupada com o resultado, mas é lógico que ela terá o melhor resultado, mas ela foi muito, mas muito maltratada na audiência por uma juíza e uma promotora. E do outro lado, uma advogada defendendo o pai. E juntaram todos esses e fizeram daquela audiência, não foi nenhum campo de batalha, porque eu estaria sendo ali gentil, porque juntou os 4 para baterem nessa cliente, para humilharem essa cliente. A cliente foi humilhada tanto na audiência quanto na ata da audiência, o que por si já geraria um procedimento investigatório sobre a promotora, a juíza. E lembramos, né? Eu entendo que alguns advogados têm medo das consequências de bater de frente com o juiz. Mas nós estamos nessa área, naquela velha e atual frase que a advocacia não é e nunca foi e nunca será uma profissão para covardes. Eu recebo muito relato, Aline e Eduardo, de advogadas e advogados início da carreira que estão saindo da advocacia. Eu recebi uma mensagem de uma colega advogada do Sul e ela falou: Rafael, fiz o direito, sou apaixonada pelo direito, peguei a OAB ainda na faculdade, foi aprovada. Na minha 3ª audiência eu estou desistindo da advocacia e vou trabalhar com o meu pai na lavoura. Lavoura que eu digo, acho que o pai é produtor rural. Sim. E eu questiono por quê. Ela falou: eu fui maltratada, eu fui desrespeitada, eu busquei auxílio da OAB, eu fiquei envergonhada porque eu não consegui proteger a minha cliente. E eu digo a você, jovem advogado ou advogada, isso são adversidades que vocês vão encontrar desde o início da advocacia. Infelizmente, isso não termina nem com o passar dos anos na advocacia. Você só adquire prática para se adaptar ao meio que você trabalha. Quando eu falo, e essa frase virou um clichê que eu vou mandar pregar na parede do escritório, que para um doido é preciso de um doido e meio, é porque as pessoas se conhecem na audiência.
Quando a juíza que desrespeita uma mãe encontra um advogado ou uma advogada que não vai baixar a bola, ou seja, que não vai deixar que aquele desrespeito se perpetue durante a audiência, ela só tem uma opção. Ou eu vou ter que brigar com 2, e no nosso caso nós sempre vamos em 3, 4, ou seja, ou eu vou ter que brigar com meia dúzia de advogados extremamente técnicos, ou eu vou ter que me conter. Exato. E na maioria das vezes, essas juízes, esses promotores, esses juízes ou promotoras, eles acabam se contendo, seja para evitar a fadiga, ou seja por receio das consequências. Porque se do lado de cá não tem qualquer receio, medo das consequências de ir a fundo numa repressação contra um juiz, ele sabe disso. Ele sabe. E muitos advogados em início de carreira têm esse medo, até pensando muito em represálias daquele juiz, em processos futuros, em algum outro tipo de ação daquele juiz ou juíza. Por isso... Ó, vou pegar um exemplo prático aqui, né? Quando você tirou sua AB, eu tô levando o Eduardo aqui para umas audiências pesadas para ele já sintetizar e se adaptar. Tá dando muito certo. Mas você me disse, eu tenho que ver isso, eu vou chegar na delegacia, vou fazer isso, aquilo, não foi? Eu falei, calma aí. Quando eu me formei, aquele maldito artigo do Estatuto de Ética da OAB que fala assim, não existem cancelas entre juiz, promotor, delegado, não existe hierarquia. Realmente, a letra da lei fala que não existe, mas na prática é outra coisa. Então, se você, jovem advogado, vai chegar numa delegacia com extrema arrogância, desrespeitando, você também está buscando desrespeito do outro lado. Sim. Lembrem que essa frase que eu sempre repito aqui vale pro outro lado também. Se você pagar de doido, você vai encontrar um doido e meio do outro lado. Eu lembro que quando eu iniciei, eu cheguei na delegacia e eu não pedi licença pra ninguém. Eu entrei no primeiro atendimento meu e já fui direto pro Corró. Corró é aquela mini cela ali. Tinha um cachorrinho que chamava Corró aqui na delegacia. Faleceu essa semana, infelizmente. Mas é um símbolo aqui da delegacia de Paraíso. E eu fui direto. E o pessoal ficou todo me olhando assim, falando assim, vixe, que advogado louco. Quando eu percebi isso, eu falei, bom, eles não gostaram. E eles vão descontar aonde? Não vai ser em mim. Vai ser no cliente. Eu fui lá e pedi, olha, me desculpem. Eu ainda não conheço os procedimentos aqui de vocês, eu preciso falar com alguém. Aí o delegado viu que era novo e falou assim, não, doutor, aqui você chega, primeiro você cumprimenta a gente. Depois você vai lá, eu vou liberar para você ir lá. É lógico que ele não precisava me liberar. É lógico que eu poderia ir direto. É lógico que eu posso, se eu quiser, entrar num gabinete, bater um papo com o juiz segundo a letra da lei. Mas experimentem na prática para vocês verem o que vai acontecer com os seus processos. Infelizmente. Rafael, você falando isso, agora me surgiu até uma dúvida particular. Que eu sou sua amiga há anos e eu acho que eu nunca te perguntei. O que te fez escolher direito de família? Bom, você sabe que eu comecei na advocacia com o direito previdenciário. Eu continuo sendo apaixonado pelo direito previdenciário. Mas o direito de família, ele me cativa por algumas circunstâncias que nós só conseguimos ver no direito de família. Eu vou te dar um exemplo prático de duas situações que uma me fez ir para o direito de família e a outra foi como uma injeção para me manter no direito de família. A primeira delas foi quando eu iniciei atendendo uma mãe e eu disse, olha, eu vou fazer o pedido aqui de fixação de alimentos, mas o pai mora em outra cidade, então vai demorar para chegar a cartinha precatória lá, ou seja, até lá talvez ele não pague nenhum valor e você vai passar apertado, porque a maioria dos homens tentam esse sufocamento financeiro com os clientes e os filhos. E eu tô lá mexendo no documento, digitando ali a procuração e ela perguntou assim, doutor, mas quanto tempo? Eu falei, olha, variável, pode ser de 2 meses numa comarca rápida até 6 meses em outra. Eu falei, olha, mas se você não conseguir aguardar esse tempo, a gente espera você se organizar financeiramente e depois eu entro com a ação. E ela virou para mim e naturalmente falou, não se preocupe, faça o que tem que ser feito, porque eu não vou medir esforços para
sustentar o meu filho, ele vai ter tudo o que ele precisar, nem que para isso eu precise me prostituir. Não que a prostituição, não que isso minimize qualquer mulher. Sim. Mas para aquela em específico, seria muito mais difícil ter esse trabalho. Então, ali na hora foi um gatilho e foi um choque. Falou, poxa, eu já atendi tantos pais aqui anteriormente, eu já atendi tantas pessoas aqui e nunca nenhuma foi tão pontual, tão natural. E é o que toda mãe faz durante a minha prática aí de mais de uma década em direito de família. Você vê que a mãe abdica de tudo. Exato. A mãe faz tudo para os filhos. A mãe não mede esforço. A mãe dá a vida para os filhos. E aí eu entro no segundo ponto, que é o fortalecimento. Se você falar assim, Rafael, o que te mantém no direito de família? Eu não vou citar nomes aqui, mas eu vou contar essa história. E vocês sabem no escritório. Nós perdemos uma cliente. E não faz muito tempo. Eu atendi essa cliente. Eu conversei com essa cliente durante o processo. E o filho dela é autista, grau de suporte 3, não verbal. E essa mãe fez absolutamente tudo para esse menino. E o pai, um babaca que nós estamos localizando ele ainda, buscando a localização. Nós vamos, o que puder fazer para destruir esse cara, nós vamos fazer sem qualquer custo no processo. Porque esse cara também carrega o peso do que eu vou contar aqui para vocês, das consequências de uma paternidade ausente. A mãe abdicou da vida. Ela parou a vida dela para cuidar desse filho autista. E eu me recordo que em uma das reuniões ela me perguntou, Rafael, tem como passar a pensão do meu pai pro meu filho? Eu disse, olha, não tem como, porque você é a guardiã, e eu vou arrepiando todo quando eu vou contando, você é a guardiã da criança, o seu pai não é o guardião, e você não é incapaz, então a pensão por morte, se o seu pai falecer, ela vai ser extinta. E o pai, ele é aposentado num cargo público, tem uma renda muito boa, e esse avô era aquele avô que substituiu o pai, ou seja, faz absolutamente tudo pro neto. E eu respondi que não, porque ela era guardiã e o avô não era o guardião. E ela continuou me indagando, Rafael, mas na minha falta, aí como que prosseguiria? Eu falei, olha, na sua falta, se o seu pai for o guardião e ele vier a falecer, automaticamente aí sim a pensão desce pro filho. Mas sabe aquela instrução técnica normal, natural? E eu confesso para vocês de coração, eu não sabia que essa resposta ela iria pesar tanto para essa cliente. Isso passou vários e vários meses ali. E nós recebemos a notícia que um pouquinho, né, depois dos 18 anos do filho, coisa tipo de 2, 3 semanas, ela deixou tudo organizado e essa cliente, ela tirou a sua própria vida e deixou a mensagem para que o avô entrasse em contato com o escritório. Nós entramos com todas as medidas necessárias e qual que é a resposta disso? Ela foi capaz de fazer isso para que o filho tivesse um suporte financeiro, mesmo na ausência do avô. Ela tem um irmão muito bom para esse sobrinho, para o filho dela, e ela organizou tudo. Ela deixou a casa organizada, deixou tudo, porque se ela viesse a faltar, quem cuidaria do filho sem um suporte financeiro? Sim. Se o avô viesse a faltar, quem cuidaria do neto sem esse apoio financeiro, já que o pai é ausente? E é isso. Isso é o direito de família. Ou seja, isso é o que eu, que optei por advogar em perspectiva de gênero para mães, para mulheres, vejo todo dia. São mulheres que abdicam, e com todas as palavras, todas as letras, mulheres que abdicam da própria vida em prol dos filhos. E você não vê um cara atravessando a esquina, atravessando a rua para ir cumprimentar o filho na maioria das vezes. Não são todos, tem excelentes pais. Exato. Mas 90% são péssimos pais.
E é impossível, eu falo para muitas clientes no escritório que seria impossível a gente trabalhar com copia e cola, porque cada caso tem sua personalidade, tem, enfim, a particularidade da história da cliente, né? Sim. E detalhe, fujam de advogados que fazem o copia e cola. Fujam de advogados que usam só inteligência artificial. Fujam de advogados que não sejam especialistas. Eu sei que alguns gurus da advocacia ficam bravos comigo quando eu falo que é necessário ter especialização, mas é necessário ter. É necessário conhecer além daquilo que a faculdade ensina, além daquilo que vocês aprendem no jogo. O direito de família é um jogo de xadrez. Ganha aquele que souber fazer os melhores movimentos. E se eu pegar uma pessoa que nunca jogou xadrez e colocar aqui pra jogar comigo, que tenho certa experiência, eu vou vencer a pessoa em menos de 3 minutos. Sim. E assim funciona no direito de família. Não é que eu queira desmerecer os colegas que não têm especialização, muito pelo contrário, tá aí, todo mundo pode fazer. Mas você vai colocar a vida do seu filho, da pessoa mais importante da sua vida, na mão de alguém que não é? Façamos um comparativo. Seu filho está com um problema no coração e ele precisa operar e ter um excelente médico cardiologista que atua na ala pediátrica do melhor hospital pediátrico do país. E tem um outro agora que ele é um excelente médico, mas ortopedista. E se o seu filho não operar naquela semana, ele vem a óbito. Qual médico vocês escolhem? Qual? Não estamos falando de preço, de valor, de nada, porque tem profissionais excelentes, todos os valores de investimentos. Sim. Se alguma mãe vier aqui no comentário e falar que colocaria a vida do filho na mão de outra especialidade médica, eu atuo para essa mãe. Óbvio, gente, não vai fazer isso para atuação, mas é porque não tem como. Não tem, entendeu? O direito de família não é uma área qualquer. Nós não lidamos com números. Não é um processo de um celular que estragou e, poxa, não tá pegando, eu compro outro. E se eu perder a ação, tudo bem, eu trabalho e compro outro. Não é um processo que nós estamos pleiteando ali um valor indenizatório que, se não der certo, não agregou em nada na sua renda, você vai continuar ali. Se não der certo no direito de família, uma mãe perde a guarda. Sim. Se não der certo no direito de família, uma criança não come. Se não der certo no direito de família, uma mulher vai ser agredida e vai continuar naquele relacionamento por medo de sair. Se não der certo no relacionamento, a mulher vai perder todo o patrimônio. Se não der certo no direito de família, a mãe não visita o filho. Se não der certo no direito de família, a mãe perde a própria vida. É assim que funciona. Exato. Vocês querem pressão maior do que as que nós recebemos, advogados de família, nas áreas de família? Você quer pressão maior do que eu atender uma mãe numa sexta-feira, 9 horas da noite, ela falar: Rafael, o oficial de justiça veio aqui, levou meu filho, eu não sei o que é. E a mãe falar: porque se eu perder a guarda desse menino, pelo amor de Deus, o pai vai fazer uma maldade com ele e se eu perder eu me mato. Ou seja, eu tenho a responsabilidade de resolver o problema e automaticamente a resolução do problema salva a vida daquela mulher. Mas se eu não resolver o problema, automaticamente eu arruino a vida daquela mulher? Eu não, na verdade. Mas a área arruina. Quantas e quantas ações nós pegamos aqui no escritório de cagadas que foram feitas que resultaram em perdas de guarda? Não é brincadeira, pessoal. Ninguém aqui tá falando para vocês investirem no escritório A, B ou C. Nós estamos falando que direito de família, ao contrário de outras áreas, ela demanda uma carga, uma energia que não são todos advogados que suportam. Exato. O que me impressiona é que o direito de família é tão complexo que, por exemplo, você tem 1000 clientes em algum escritório. Nenhum caso em direito de família vai ser idêntico ao outro. Sim. Todo caso tem a sua complexidade, você vai ter que fazer toda aquela análise sendo totalmente divergente um do outro. É por isso que é tão específico, tão assertivo. Sim, e já que nós estamos falando até de direito de família aqui, que é a nossa área, né, defendendo o nosso pão, o ganha-pão, com perdão ali, né, todo mundo, quando eu me formei, há 15 anos atrás ali,
quase 15, todo mundo queria ser criminalista. E eu sou apaixonado ainda na área criminal, acho assim uma área também que lida com as emoções humanas. Hoje, todo mundo quer ser familiarista. E eu fico feliz porque a área teve um boom gigantesco e fico feliz por recepcionar. Eu acho que aqueles que entram por amor vão ajudar muitas outras pessoas, mas fico triste por aqueles que entram buscando ali o mito dos inventários multimilionários, dos patrimônios, dos divórcios, das partilhas multimilionárias, os honorários absurdos. Porque nenhum advogado familiarista se sustenta somente com os honorários da área familiarista. Ele pode ficar rico atuando, mas ele vai ficar louco. Ele pode ganhar muitos honorários, mas ele perderá a saúde mental. O equilíbrio é essencial. Por isso eu digo com muita tranquilidade para todos os advogados, em dezenas, mais de uma centena de palestras que eu tive a oportunidade de falar com os jovens advogados, escolham as áreas que vocês são apaixonados. Escolham as áreas que vocês gostam, que vocês têm afinidade. Vocês têm 1000 vezes mais chances de darem certo fazendo aquilo que vocês amam do que fazendo aquilo que somente traz dinheiro. Porque com os honorários altos vem a responsabilidade alta. Sim. Com os casos complexos vem a perda de sono. E para quem atua no direito de família sabe que nós não lidamos com números, nós lidamos com vidas, ou seja, é extremamente importante que saibamos das responsabilidades que tem por trás daquele processo. Eu fico abismado quando um cliente chega ao escritório e fala: Rafael, o advogado não me responde há 40 dias, há 30 dias, há 20 dias. E nós estamos falando de processos que os filhos precisam comer, que os pais judiam das crianças, de alegações fraudadas de alienação parental, que a mãe precisa de instrução, a mãe precisa de paz, a mãe precisa de um acolhimento. E quem não é da área de direito de família vai entrar. Vocês vão entrar na área de direito de família muito facilmente, porque tem muito conteúdo para vocês postarem na rede social, mas vocês vão sair do direito de família em menos de 2 anos. Exato. Porque só fica na área de família quem realmente se entrega com o coração. Sim. E trazendo, já que nós estamos falando de proteção da mulher, e algum erro técnico em questão de partilha de bens traz um prejuízo enorme, né? Ontem eu atendi uma moça que ela fez um acordo sobre partilha de bens extremamente ruim e o juiz já homologou, enfim. O apartamento já está até com cara. Então, eu queria que você falasse um pouco também sobre essa questão da partilha de bens. E o início, né? Muitas mulheres buscam um acordo e, às vezes, está mal assessorada e depois tem como revisar isso? Primeira coisa, vamos lá. Pegue um papel e um lápis e escreva para você nunca esquecer e cole na geladeira. Não faça acordo de partilha com um único advogado. Não faça acordo de guarda com um único advogado. Não faça acordo de pensão alimentícia com um único advogado. Não faça acordo de convivência com um único advogado, salvo se esse advogado for o seu advogado. Ou seja, nunca utilize o advogado do seu ex para fazer o acordo. Repito, nunca utilize o advogado do seu ex para fazer um acordo. Porque, além de carga de vida, eu não conheço ninguém, absolutamente ninguém, que seja 100% imparcial na propositura de um acordo. Até as minhas clientes que querem que eu assine pelos os ex-companheiros, nós somos muito técnicos. Nós falamos para os ex-companheiros: olha, tá aqui o nosso acordo. Se você não confia, se você tem algum ponto que te incomoda, leve um profissional da sua confiança. Essa é a regra. Sim. Repito, nunca use o advogado do ex-companheiro para o mesmo acordo. Por quê?
Porque dá merda. Dá merda. É simples. E eu poderia ir adiante. Antes de fazer um acordo, antes de assinar o acordo, antes de protocolar, de homologar esse acordo, consulte um advogado especialista. O que nós vemos diariamente de acordos podres, que a IA faria 1000 vezes melhor, que não mensura tempo de convivência, dia de convivência, horário para buscar, horário para entregar, valor de pensão, 13º de férias, ou seja, de acordos que não detalham situações que vão dar problema lá na frente, que vai dar merda. É um absurdo. Sim. Eu ouso dizer que de cada 10 acordos que a gente revisa no escritório, 8 foram extremamente mal feitos. Exato. Então, para sintetizar, novamente, mãe, você não quer se ferrar? Foca. Deixa eu trocar essa palavra que ficou pesada, né, Luan? Eu vou tomar um castigo do Instagram depois na hora do corte. Mas. Não quer ser prejudicado. Mãe, 3 regrinhas básicas que vocês não podem esquecer antes de assinar qualquer acordo judicial com seu ex-companheiro. Se você não seguir essas regras, você vai se ferrar e vai dar merda. Primeira delas, nunca, em nenhuma hipótese, utilize o mesmo advogado do ex-companheiro no seu acordo. Procure um advogado para te orientar. Rafael, mas eu confio nesse advogado. Vai dar ruim. Procure um outro advogado. E eu não aconselho para ninguém, nem para os ex-companheiros, a assinarem minutas de acordo com um único advogado. Antes de assinar, você pode até assinar, mas procure a instrução de outro profissional. Segunda regra de ouro. Busque um especialista que saiba fazer o acordo. Acordo de convivência tem que ter horário para buscar, horário para entregar. Caso não tenha aula, onde vai buscar, quando vai buscar. Caso seja necessário trocar o final de semana, como será feita a troca. Quem permitirá a troca. Caso o pai não vá buscar, qual é o prazo de tolerância para ele avisar, para ele comunicar que não vai buscar. Se isso será feito uma troca, uma alternância nova. Como ficará o feriado. Qual feriado. Qual o prazo de tolerância caso o pai não vá buscar para que a mãe siga com os compromissos? Vai ser de quê? De 1 hora, 2 horas? Pensão. Tem 13º, tem férias. Qual é o índice? Qual é o meio de atualização? Vai incidir PLR? Vai ser sobre o bruto, excetuados os descontos legais, ou sobre o líquido, que dá uma brecha para o pai fazer empréstimos e você perder na pensão alimentícia? Se for partilha, todos os bens, faça uma pesquisa antes, cartorária. Eu dei aqui alguns detalhezinhos que fazem a diferença e que dão problema lá na frente. 90% dos acordos que nós revisamos não tem esses detalhes. E a terceira regra de ouro para vocês, mamães que nos assistem ainda sobre os acordos, é: só assine, só aceite o acordo se aquilo lhe trouxer paz e tranquilidade. Não façam isso para terminar relacionamento, para sair de casa, para não perder bens. Porque dá ruim depois. Sim. Eu tiro, o advogado tira o ex de casa. O advogado te protege com a medida protetiva. O advogado consegue fazer pedidos ali para proteger o seu filho fora do acordo, mas só faça o acordo se realmente isso te trouxer uma tranquilidade, trouxer paz e resolver o problema. Se não for para resolver o problema, não tem sentido nenhum fazer um acordo. E muitas vezes o acordo mal feito, ele dificulta e muitas vezes inviabiliza o processo lá na frente, né? Sim, sim. Quantos acordos a gente tenta desfazer aqui e não consegue? E não consegue. Rafael, mas acordo não foi feito para revisar posteriormente? A letra da lei e a regra diz que sim. Mas é necessário esperar um tempinho para este acordo, depois de homologado, ser revisto. Mas a partilha não, né? A partilha não. A partilha tem como fazer sobre partilha, anulação de partilha. Então tem os requisitos ali que nós podemos elencar aqui para que, caso tenha vícios na partilha, ela possa ser revista. Tá?
Mas vamos aqui então, já que estamos falando de acordo, pontuar alguns itens que são inegociáveis para se colocar no acordo. Básicos. Vamos começar por objeto de convivência, certo? Então, mãe vai fazer um acordo de convivência. Inegociáveis essas regras. Prazo de tolerância para buscar e entregar a criança, ou seja, tem que buscar até às 9, não veio até às 10, a mãe segue os compromissos, isso não é descumprimento, para que a mãe não receba depois uma alienação parental. Pai tem que entregar até às 7, 8 horas da noite. Então vamos colocar uma hora de tolerância para ele buscar, para ele entregar. Caso ele não entregue, a mãe pode fazer ali a retirada da criança, inclusive com auxílio de força policial. Ou facilita até numa advertência dentro de busca e apreensão. Sim. Segunda regra inegociável. É necessário que quando colocamos ali no processo para retirada e entrega na escola, que a gente também faça uma previsão de quando não tiver aulas. Quando não tem aulas, qual é o horário que o pai vai buscar, qual é o horário que o pai vai entregar. Outra regra inegociável dentro da convivência é deixe bem organizado as férias escolares, porque dá muita merda. Nossa, demais. Muito. Pelo amor de Deus, quem vai conviver no Réveillon, que emende a primeira metade das férias. Porque senão o cara fica no Natal, a mãe fica no Réveillon, depois troca pro pai, depois troca de novo. Não. É necessário ter essa alteração. E eu perdi o fio da ninhada aqui, deixa eu voltar. Estipular também horários para nesses feriados para o pai pegar e retirar, né? Sim, era isso que fugiu da minha cabeça aqui. Ainda tô no efeito pós-viagem ainda, gente. Eu não durmo direito há algum tempo. Mas então vamos fazer as regrinhas aqui de novo, porque agora ficou bagunçado, né? Não, vamos lá. Meu olho tá vermelho? Que eu dei uma coçada aqui. Tá parecendo que eu... Um pouquinho. Só se você fizer assim. Luan, você vai ter que cortar isso daí. Tá coçando aqui. Tô com o olho de maconheiro, Luan? Não. Com respeito aos maconheiros? Gente, essa é a vida real, hein? Aqui é tudo real. É que é real, não tem corte não, tá? A gente respeita vocês aí, maconheiros, inclusive cliquem aqui. Tá com medo de ser cancelado pelos maconheiros. Não pode ser cancelado pelos maconheiros não, clique aqui na inscrição. Um abraço aí pra um colaborador nosso. Mas enfim, voltando aqui para as mães. Vai fazer acordo com o pai sobre convivência, tem que ter regras que são inegociáveis. E se não tiver essas regrinhas, vocês vão ter problemas lá na frente. Primeira delas, prazo de tolerância para buscar e entregar o filho. Se constou no acordo que vai buscar às 8 horas, se o pai não for até às 9, segue os seus compromissos, mãe. Mas tem que ter essa regra lá estipulada no acordo. Por quê? Porque se não tiver essa regra, você vai esperar o pai até às 9, às 10, às 11, meio-dia. E se porventura você seguir com seus compromissos, ele ainda vai enfiar uma ação de alienação parental em você. Então coloque a regrinha ali, prazo de tolerância de 1 horinha, 2 horinhas, para você guardar caso tenha algum imprevisto. E o mesmo vale para o pai entregar a criança. Tem que entregar até 20 horas de domingo. 1 hora de tolerância até às 21. Não entregou, a mãe pode buscar a criança. Mas espera esse prazo de tolerância, até para fazer uso de força policial. Segunda regra que é inegociável é a regra que estipula: quando você colocar no acordo que o pai vai buscar e retirar na escola, é necessário colocar a situação caso não tenha aula. Poxa, naquele dia especificamente não teve aula. Faleceu algum colaborador da escola ou teve um feriado local. Onde vai buscar? Quem vai buscar? Quem ficará responsável e qual horário dessa retirada da criança? O mesmo vale caso não tenha aula na segunda-feira. Você vai entregar a criança para quem? Onde? Qual horário? Feriados, datas comemorativas, ou seja, Dia dos Pais, Dia das Mães, feriado Dia das Crianças, tá chegando aí agora, Natal, Réveillon. Qual horário que o pai busca? Qual horário que o pai entrega? Rafael, o Dia das Mães caiu no final de semana do pai. Dia das Mães é da mãe, Dia dos Pais é do pai. Não interessa qual final de semana, mas é necessário que coloquemos no acordo qual horário que o pai busca e qual horário que o pai retira, porque o final de semana é da mãe. E o mesmo vale inversamente. Férias.
quando vai buscar, quando vai entregar, qual horário para buscar, qual horário para entregar. Que é uma dica de ouro. Aquele que conviver o Réveillon, emenda a primeira metade das férias de janeiro. Sim. Aquele que vai passar a primeira metade das férias de dezembro, emenda com o Natal. Poxa, assim fica muito mais fácil gerenciar as férias. Caso o pai sempre descumpra a convivência, é necessário também colocar uma cláusula de astraentes, de multa. Ou seja, se ele não for, ele vai pagar tal multa. Se ele não justificar. São regras inadiáveis. São regras inegociáveis. Se o seu acordo não tem essas regras... E olha, que eu citei só umas 4 ou 5. Nós colocamos uma média de 10 a 20. Muita coisa. Tem muita coisa. Ah, Rafael, mas eu tenho uma relação super amigável com o pai. Eu acho que não precisa colocar isso. Toda mãe fala isso nas nossas consultas. Rafael, eu tenho um relacionamento muito bom com a mãe, com o pai, quando nós atendemos os dois lados. Então, não quero colocar isso porque não vai ser necessário. Vai ser. Porque o acordo foi feito para não ser usado, na verdade. Quando você está de bem, quando você está amigável com aquela outra pessoa, você coloca o acordo na gaveta e segue as regras de vocês. Mas e quando não estiver na situação amigável? E nós sabemos aqui que, vez ou outra, um briga, um discute, um discorda do outro e acaba gerando uma situação de desgaste. Um arruma outro relacionamento. Relacionamentos novos. Coloque as regras, mesmo que não vá utilizar. Nós nunca pecamos pelo excesso. Exato. Nunca pecamos pelo excesso no direito de família. Agora vamos às regras inegociáveis para pensão alimentícia. Mãe vai fazer um acordinho de pensão alimentícia. Tem regras que têm que ser colocadas no acordo. Qual é o índice da pensão alimentícia? Se a pensão vai ser sobre a renda bruta, excetuados os descontos legais, ou só sobre a renda líquida, o que permite que o pai faça empréstimo e desconte da pensão. Sim. Fica a dica para vocês. Tem que ter férias e 13º. Isso não é uma mera disposição da mãe ou do pai querer ou não querer pagar. Isso é regra. Está pacificado no STJ. O cara é assalariado, o cara é seletista, ele paga 13º e férias porque a criança tem gastos em janeiro. A criança tem que ter lazer. Outro item inegociável na pensão alimentícia. Qual é o índice, né? Eu já falei aqui, se vai ser por salário mínimo, se vai ser dosado por IGP. Qual é os incidentes, o que vai incidir a pensão alimentícia, tá? Tudo isso é colocado no acordo. Qual é o percentual? E uma regrinha de ouro. Se você está fazendo o acordo e o pai trabalha assalariado, já coloque as 3 opções. Caso o pai continue trabalhando assalariado, seletista, ele vai pagar X% da sua renda bruta, excetuados os descontos legais. Caso ele esteja desempregado, ele vai pagar X% do salário mínimo. Caso ele venha trabalhar na condição de autônomo, de profissional liberal, de empresário, ele vai pagar X%. Coloque todos os cenários para você não gastar de forma desnecessária com o advogado depois, tá? E você quer sintetizar isso até para ficar mais simples para vocês? Vocês querem ver os advogados ficarem muito bravos comigo agora? É essa dica para as mães. Quando vocês forem fazer o acordo ali de alimentos, já coloquem todos os cenários possíveis. Coloque qual vai ser a pensão e o valor da pensão em caso de trabalho assalariado como seletista. Qual será o valor da pensão em caso de desemprego? Qual será o valor da pensão em caso de trabalho autônomo como profissional liberal e empresário? Coloque todas as opções, assim vocês não vão precisar gastar com o advogado. E quer uma dica extra ainda, um up? Coloque que aquela decisão judicial servirá como ofício para, caso o pai mude de emprego, você levar o RH. Tem que ter desconto em folha de pagamento. Exato. Isso facilita muito. Tá. O que mais que vocês querem falar?
acredito que nós falamos. Tem muitas regrinhas aqui de acordos. Vamos pontuar nos próximos ali para que a gente consiga trazer todos os cenários para eles. Tem um ponto, em caso de genitores que têm renda variável, para ele não tentar burlar ou diminuir a quantidade de serviço que ele pega naquele mês ou naquele ano, deixar sempre um valor mínimo. Não sendo inferior a X. Isso é perfeito. Boa, Eduardo. Você vai fazer eu gravar outro corte agora. Vamos lá, então. Nós vamos ter que refazer tudo aqui de novo, né? Porque aqui, pessoal, é ao vivo, mas a gente aproveita aqui também para fazer um resuminho para você que nos assiste do começo ao fim. Um beijo para vocês, vocês são divinas. Agora tem gente que não consegue ficar na tela mais de 2 minutos. Aí esses daí a gente faz um resuminho, tá? Então, regras básicas se você vai fazer um acordo de pensão alimentícia com seu ex-companheiro. Isso é inegociável. Se você não colocar, vai dar ruim e você vai ser prejudicado. A primeira delas é, coloque o índice de correção da pensão alimentícia. Vai ser o quê? Sobre salário mínimo? Vai ser uma correção sobre a renda bruta do pai? Ou vai utilizar outro índice, IGP ou qualquer outro? É necessário colocar. Segunda regrinha inegociável na pensão alimentícia, 13º e férias. Se o cara trabalha como seletista, assalariado, se ele é fichado, se ele é registrado em carteira, 13º e férias não é uma discussão. Isso é regra. Tem que ter, porque o filho tem gastos no começo do ano e ele tem que ter o lazer. Isso é inegociável, o STJ já pacificou. Terceira regra, desconto em folha de pagamento. Se o cara trabalha registrado, se o cara não é autônomo nem empresário, o porquê não descontar em folha de pagamento? É mais seguro para você. E quer ver os advogados ficarem em pé da vida? É quando nós já colocamos na decisão do acordo que aquela homologação servirá de ofício para que a mãe mesmo leve isso ao RH caso o pai fique trocando de emprego. Sim. Outra regra de ouro para proteger as mães, e você me lembrou isso agora há pouco. Quando for fazer o acordo do pai, que é empresário, que é profissional autônomo, que é profissional liberal, para que ele não faça aquela gangorra, né, de esse mês vou um pouco a mais, esse mês vai ser um pouco a menos, coloque sempre não inferior a X, ou seja, um valor mínimo de pensão. Além disso, nós temos outras regras básicas do acordo de pensão alimentícia, como, por exemplo, fazer a divisão das pensões por cenários. Já coloca no acordo. Em caso de desemprego, quanto ele pagará? Qual será o índice? Será sobre salário mínimo? Caso ele venha trabalhar como autônomo, profissional liberal, empresário, qual será o valor que ele pagará? Quantos salários mínimos? Sim. Caso de trabalho formal, como seletista, qual é o percentual? Não sendo inferior a tanto. Ou seja, já preveja todos os cenários para aquele acordo, para que aquele acordo sirva para vocês em todas as situações. Vocês não precisem ficar gastando com advogados depois para revisão. É uma dica de ouro. Eu sei que a maioria dos advogados não gostam que falamos isso, porque eles ganham na primeira revisão, depois ganham para acrescentar outro item, depois ganham de novo. Aqui não. Aqui a gente só quer que vocês fiquem em paz. Exato. Então, boa, encerramos. Pessoal, vamos ficando por aqui mais esse episódio aqui do Direito com Rafa. E foi um prazer enorme ter vocês aqui. Agora vamos descansar e nanar. Né? E ter uma excelente noite. Até o próximo episódio de Direito com Rafa. Por enquanto, já falamos no início que teremos algumas mudanças. Fiquem com Deus. Um beijão para vocês. Não esqueçam de se inscrever. Se você assistiu até aqui, clique aqui no nosso canal, se inscreva, deixe a sua mensagem, é muito importante para nós. E me siga em todas as redes sociais. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.